Há instantes silenciosos e inesperados em que algo dentro de você simplesmente cessa. Não é derrota, nem fraqueza. É cansaço. Você se desgastou de segurar tudo, de forçar, de moldar a vida aos seus planos, de procurar respostas em meio ao vazio. É pesado, não é? Mas de repente, sem aviso, você solta, sem drama, sem explosão, apenas expira. E nesse instante tudo começa a mudar. É curioso como a vida se rearranja quando você deixa de apertar, quando larga a pressa, quando abandona o controle de cada detalhe. De repente tudo volta a se mover não por causa do esforço, mas porque você saiu do meio do caminho. Render-se não é fragilidade, mas uma força calma, aquela que sussurra: não preciso correr, o que é meu já me pertence. E quando chega esse ponto, em que não há mais perseguição, a vida que parecia fugir revela-se. Nunca esteve contra você. Ela apenas esperava o momento em que você ficasse sereno o bastante para receber. Se reparar, a maioria vive em batalha contínua, não só contra o mundo, mas contra o tempo, contra os outros e contra si mesma. Acordam aflitas, correm atrás de metas desesperadas e adormecem com o peito tenso, e acreditam que esse é o único jeito. Mas olhe com atenção. Essa pressa, esse apego, ao controle não nasce da clareza, mas do medo. Medo de ser deixado de lado, medo de não bastar, medo de que, se soltar, tudo ruirá. Porém, ninguém costuma dizer: a vida não é engrenagem a ser consertada, é compasso com o qual precisamos nos alinhar. E como na música, quanto mais rígido, mais desencontrado se torna. Você perde ritmo, força o que deveria fluir devagar. A paz verdadeira surge quando você parar de manipular o presente, quando cessar a exigência de que a vida seja diferente, quando deixa de tentar segurar a água nas mãos e permite que ela atravesse os dedos. É nesse instante que a magia começa, é aí que ideias, caminhos e encontros surgem sem pressão, sem serem arrancados. Não porque você desistiu, mas porque se harmonizou com o movimento natural. Você se torna o centro sereno no caos, e a vida responde. Eis a verdade que quase ninguém ouve. Soltar, não. É rendição. É libertar-se dos resultados que nunca estiveram sob seu domínio. Quanto mais você exige garantias, mais a vida escapa. Você tenta controlar cada detalhe, cada fala, como se o universo fosse uma máquina quebrada. Mas a vida não quebrou, só não dança no seu calendário. O ponto crucial é este: quando você relaxa de verdade para de viver em resistência. Acorda sem a pressão de fazer tudo acontecer e, em vez disso, passa a enxergar o que já está diante de você. Oportunidades antes invisíveis, sinais que você ignorava. A clareza então floresce. Você não é inerte, não é preguiçoso. Está finalmente em sintonia com a vida. Porque quando tenta controlar demais, esquecer de confiar nos desvios, nas pausas, nas portas fechadas. Eles não foram erros, mas redirecionamentos, avisos sutis dizendo: você não precisa se desgastar tanto. Há algo maior guiando o caminho. E quando entende isso, você se apresenta diferente. Fica calmo, não porque tudo está perfeito, mas porque percebe que nunca precisou carregar o mundo sozinho. E nesse instante algo raro acontece. Sua presença se torna magnética, não por buscar aprovação, não por atuar na melhor versão de si, mas porque os outros sentem. Eles percebem que você não opera mais pelo medo, nem pela urgência, nem pela necessidade de segurar ou agradar. Você apenas é. Essa energia cria. Confiança gera atração. Não pelo esforço, mas pelo alinhamento. Esse estado é poderoso. Quando força, você vive na mente, calculando cada gesto. Mas quando confia, retorna ao corpo, acompanha a própria respiração. Ouve em vez de reagir. Fala com clareza, não com afobação. E isso muda como o mundo responde. De repente, a atenção não é pedida, ela chega. O amor não é exigido, ele flui. Porque ao parar de lutar contra a vida, você passa a caminhar com ela. Você descobre que o silêncio fala mais que o ruído, que esperar não é desperdício, que estar firme em si
é a energia mais bela. Muitos estão exaustos de buscar aprovação, de controlar desfechos em relações, no trabalho, até na cura. Mas não percebem, quanto menos você força, mais a vida segue o rumo que sempre foi destinado a você. Não há como fingir confiança. Ela precisa ser construída pouco a pouco, permanecendo no meio da incerteza, sem fugir dela, aprendendo a se sentir em paz com o não saber e ainda assim seguindo em frente. Esse é o verdadeiro caminho. E mesmo sem ser ruidoso ou espetacular, é o único que devolve você para si. Quando começa a viver a partir desse espaço de confiança, e não da tensão, algo se revela. A clareza não nasce de pensar com mais força, mas do silêncio interno. Quando você solta o impulso de controlar, seu mundo interior finalmente encontra espaço para se expressar, não em gritos nem em gestos óbvios, mas em nuances delicadas, em sinais quase imperceptíveis, naquele saber tranquilo que surge quando tudo se encaixa sem lógica aparente. Talvez você já tenha sentido, aquele chamado sutil que aponta para uma decisão que no papel parece sem sentido, mas no coração soa como a escolha certa, ou aquela leveza que surge quando você solta algo que vinha segurando com tanto esforço. Essa é a linguagem da clareza. Ela nunca se impõe. Só aparece quando você para de abafar o espaço com ruído. A maioria sufoca essa voz, não por escolha, mas porque aprendeu a viver em luta, sempre forçando, sempre antecipando cenários para tentar vencer o desconhecido. Mas aqui está a revelação. O desconhecido não é um inimigo, é um aliado. Ele guarda tudo o que sua mente não consegue prever, mas que seu coração já reconhece. E quando você deixa de tentar dominá-lo, passa a cocriar com ele. É nesse instante que a vida começa a se mover de outro jeito. Você entra em situações com mais leveza, escolhe caminhos sem o peso do medo, para de correr atrás de sinais e se transforma em um, porque a confiança não está só no mundo, mas em você. Desse lugar, não é necessário forçar clareza. Ela chega até você. Não precisa forçar o sucesso, você se ajusta a ele. Não precisa forçar conexões. Elas surgem naturalmente, através da sua presença, da sua calma, da maneira como se comporta quando não está mais carregando fardos. É essa energia invisível que os outros não explicam, mas sentem imediatamente quando você aparece. E você mesmo percebe isso quando deixa de apressar a vida e, em vez disso, permite que ela o alcance no exato ponto onde está. Quando essa confiança não é encenada, mas incorporada, algo muda. O mundo começa a refletir uma nova versão sua. Pessoas respondem primeiro à sua energia antes de qualquer palavra. E quando essa energia não nasce mais da tensão, da carência ou da necessidade de provar algo, você se torna magnético de uma forma que não se explica. Apenas se percebe. É nesse ponto que você entende. O controle fala a língua da insegurança. Ele diz: não acredito no futuro, então preciso forçar tudo agora. Já a entrega não é passividade, é poder. Ela declara: confio que o que é meu já está, vindo em minha direção. Não preciso correr atrás, apenas estarei aberto para receber quando chegar. Essa mudança transforma tudo. É a calma firme que faz os outros se sentirem seguros ao seu lado. É a profundidade silenciosa que desperta proximidade. É a paz no olhar que mostra sem palavras que você enfrentou o caos e não se deixou destruir, mas se permitiu ser fortalecido por ele. Agora, não é mais refém da vida. Você flui junto a ela, como um rio que deixou de resistir à corrente e passou a ser parte dela. Por isso, no instante em que você deixa de perseguir, de tentar arrumar, vencer ou controlar, começa a enxergar a vida com outra lente. Apoio surge de lugares inesperados. Pessoas aparecem atraídas pela sua harmonia sem esforço. E até o tempo parece cooperar, não mais oprimindo, mas favorecendo. Não é acaso, não é sorte. É o reflexo do que acontece quando seu sistema nervoso sai do medo e repousa na confiança. Quando sua energia declara: estou bem aqui neste momento. E o universo responde:
Então deixe-me mostrar que você está realmente bem. Isso vai além de um simples pensamento positivo. É um chamado energético. Quanto mais você permanece nesse estado, mais o que é verdadeiro encontra o caminho até você. Não qualquer coisa, mas o que realmente importa chega sem esforço. Então vamos observar o que quase ninguém percebe. O que acontece com a sua clareza quando você abandona a obsessão por resultados? Aqui está o paradoxo. Quando você corre atrás com intensidade excessiva, sua visão se turva. O foco no que deveria ser impede que veja o que já está diante de você. As oportunidades não somem quando você força. Você apenas deixa de enxergá-las. Sua mente está ocupada demais filtrando tudo pelo controle. Cada diálogo se transforma em barganha. Cada pausa parece fracasso. Cada atraso se torna pessoal. Mas quando você solta o aperto, algo diferente acontece. A visão limpa retorna. Você passa a ouvir o que está realmente sendo dito. Não pelo olhar da insegurança ou da expectativa, mas pela presença. Você nota sinais sutis que antes ignorava. Responde em vez de reagir. E desse lugar suas escolhas se tornam mais tranquilas, mas muito mais sábias, coerentes e firmes. É por isso que tantas pessoas dizem: quando parei de me preocupar tanto, as coisas deram certo. Não foi desistência, foi o fim de decisões, baseadas no medo, na falta, na ilusão de que, se não controlassem tudo, nada aconteceria. A verdade é que as coisas já estavam se movendo. Elas apenas não estavam ouvindo. Quando você se aquieta por dentro, o mundo de fora não paralisa. Ele acompanha. Ele começa a se ajustar ao novo ritmo que você encontrou. Os resultados aparecem não por fazer mais, mas por estar em sintonia enquanto faz menos. Esse é o poder real da entrega. Ela o recoloca no compasso do presente. Sem a história que sua mente inventa, sem a ansiedade que prende seu peito, apenas o agora. E o agora sempre sabe do que você precisa muito antes que seus pensamentos tentem adivinhar. Aqui é onde tudo fica ainda mais impressionante. Ao soltar o controle, você não só conquista clareza, como também descobre poder. Não o poder ruidoso do ego, mas uma força interna, calma e firme. Aquela que nasce da certeza de que não é preciso correr atrás. Você se torna o que atrai, não o que persegue. E isso transforma completamente o jogo. Quando sua base é confiança, você deixa de se justificar sem parar, de implorar por sinais, de buscar no mundo exterior a tranquilidade que nunca virá dali. Sua energia fala primeiro. As pessoas sentem sua calma. Elas percebem sua paciência, sua firmeza. E isso é magnético. Não porque você finge, mas porque a maioria vive aprisionada na urgência. E você não. Você se desligou do ruído. Não está correndo tentando provar valor. Não manipula prazos apenas para se sentir seguro. Você abre espaço para que a vida se manifeste e, ao fazer isso, coisas melhores encontram você. Esse é o segredo. Os encontros certos, os momentos certos, as oportunidades certas. Eles não se impressionam com quem força. Eles respondem a quem está pronto para receber. E essa prontidão não se parece com esforço, mas com serenidade, com silêncio, com confiança. É a expressão de alguém que vive sua verdade sem depender de aplausos. Então, quando sentir o impulso de controlar de novo, respire fundo. Lembre-se, a quietude não é fragilidade. É uma forma de ação mais profunda, que exige mais coragem do que a pressa jamais exigiu. E nessa quietude, você se torna receptivo ao que é realmente seu, não apenas ao que tentava conquistar à força. Eis a verdade. Quando você deixa de buscar com desespero, tudo aquilo que de fato importa começa a se aproximar. Não porque você desistiu, mas porque finalmente saiu do próprio caminho. O papel nunca foi perseguir, mas confiar. E se essas palavras tocaram algo dentro de você, escreva nos comentários: eu deixo fluir. Que essa frase seja o seu lembrete de retornar à leveza da confiança e permitir que o que já é destinado a você chegue sem esforço.
Se deseja continuar recebendo mensagens como esta, inscreva-se, ative as notificações e permaneça com a gente. Sua energia importa. E nós sentimos. Nos vemos no próximo encontro.